Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Tá bom. Meus irmãos, paz do Senhor a todos. Graças a Deus por esta manhã, pela oportunidade que o Senhor, por sua graça, nos concede mais uma vez de estarmos reunidos neste lugar para louvarmos o seu nome, também já ouvirmos uma palavra de instrução da parte do Senhor, e como é bom estarmos reunidos uma vez mais. Considerando que esta é a minha última participação aqui com os irmãos, pelo menos desta vez eu espero, eu quero reiterar as minhas palavras de respeito e também de gratidão ao muito digno presidente desta convenção, pastor João Gonçalves, que, como falei ontem à noite, a quem eu respeito e admiro, e oro para que Deus siga a abençoá-lo junto de sua família e o trabalho de suas mãos. Cumprimentando a ele, é evidente que eu estou me dirigindo também a todos os diretores desta honrada convenção. Que o Senhor continue a preservar a unidade, a paz e, sobretudo, o ímpeto ministerial para o avanço da igreja neste importante estado de nossa nação. Também reiterar minhas palavras de respeito e gratidão ao pastor Antônio José, que o Senhor continue a abençoá-lo junto de sua família e também o seu ministério. Em especial ao pastor Sóstenes, nosso amigo, companheiro de ministério, obrigado pelo contato, portanto, qualquer reclamação, ele é o responsável, tá bom? Muito obrigado, meu amigo, pela amizade, pelo contato e a forma com que sempre nos tem tratado. Estou feliz por rever um grande amigo já de longas datas, uma pessoa que eu tenho em alta estima, pastor Ozean Gomes, que o Senhor Deus também continue a abençoá-lo, é sempre muito bom reencontrá-lo. Eu pedi autorização ao presidente, pastor João Gonçalves, e ele generosamente me autorizou, apenas para lembrar aos senhores a respeito do material que eu parcialmente apresentei ontem à noite, em especial a declaração de fé para as crianças da nossa igreja, e eu tenho ali pouquíssimos exemplares, mas após o trabalho eu estarei ali por alguns minutos para atender aos senhores com muita alegria. Mas eu quero, em 1 minuto, 2 no máximo, registrar este livro, Avivamento, Contribuições de Jonathan Edwards ao Pentecostalismo Brasileiro. Esta é uma obra que é fruto da minha pesquisa do meu primeiro mestrado, e eu pesquiso Jonathan Edwards desde os meus 16 anos de idade. Não faz tanto tempo assim, mas desde os meus 16 anos de idade que eu leio, pesquiso e estudo a vida, a obra e o ministério de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards viveu no século XVIII, foi pastor numa igreja em Northampton, que ficava, uma cidade que fica onde era conhecido como a Nova Inglaterra, e durante os seus dias foi quando eclodiu aquilo que ficou depois conhecido como o primeiro grande despertamento. Este avivamento foi tão poderoso que os seus efeitos, além de ter alcançado outras partes do mundo, ele também dividiu a igreja em 2 partes. De um lado ficaram os chamados velhas luzes, do outro os novas luzes. Os novas luzes acreditavam em tudo que estava acontecendo. Já os velhas luzes não acreditavam em nada. Então, de um lado tinha os que diziam assim, tudo é de Deus. Do outro lado tinha os que diziam, nada é de Deus. Edwards se colocou entre esses 2 grupos e disse o seguinte: nem tudo é de Deus, mas dizer que nada é de Deus também está errado. O que é preciso é elaborar
um meio bíblico para discernir o que é de Deus e o que não é. Então, o pensamento de Edwards, elaborado a partir de uma teologia de avivamento, eu entendo que é fundamental para os dias que nós vivemos no Brasil. Dias de confusão, dias de banalização, em alguns casos, dos dons espirituais. Por um lado, há quem banalize, brinque com os dons espirituais, em especial o falar em línguas, e do outro lado, aqueles que não acreditam em nada. Portanto, esta é uma obra que propõe uma análise de como a igreja, pelas escrituras, pode e deve separar o precioso do vil. Portanto, fica aqui a recomendação para que os irmãos conheçam esta obra, porque de alguma forma eu acredito e oro para que ela lhe ajude em alguma medida no exercício do seu precioso ministério. Quem ainda quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Romanos. O Senhor tem me dado uma direção para esta manhã, e eu quero, pelo menos, tentar aqui seguir a orientação que o Senhor tem me dado, e leremos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13, e nós leremos a partir do versículo 1 e encerraremos a leitura no versículo de número 7. Romanos, capítulo 13, a partir do versículo de número 1. Os que encontraram, por favor, digam graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim a nós: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. E só os que podem, com alegria, digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Quando Paulo escreveu a carta que nós a conhecemos como a carta aos Romanos, muito provavelmente ele estava na cidade de Corinto, por ocasião de uma de suas viagens missionárias.
E é importante dar aqui rápidos, porém importantes, destaques, já conhecidos dos senhores, mas apenas para nos situarmos a respeito do assunto tratado por Paulo. Quando Paulo escreve esta carta, estando provavelmente em Corinto, ele escreve com alguns objetivos. Por exemplo, ele escreve para pedir oração em seu favor, haja vista que havia em Paulo uma espécie de apreensão, pois ele estava retornando de uma viagem entre os irmãos crentes em Jesus Cristo, mas não judeus, quando ele levantou ofertas e recursos para levar à igreja que estava em dificuldade em Jerusalém. Então Paulo, ele não tem noção de como esses irmãos em Jerusalém o receberia, já que ele estava vindo de entre irmãos não judeus. É por isto que há momentos nesta carta que Paulo se mostra apreensivo, preocupado e pede oração em favor de sua chegada em Jerusalém. Além disto, quando Paulo escreve esta carta, ele também escreve para tentar justificar a sua não ida ainda presencialmente para estar com aqueles irmãos. Por algumas vezes, Paulo demonstra que tentou algumas vezes ir até esses irmãos, no entanto, ele havia sido impedido. Outro detalhe importante sobre esta carta é de que, embora esta carta ela tenha um conteúdo pesado, doutrinário e até mesmo teológico, todavia o grande objetivo de Paulo com esta carta não é teológico, não é doutrinário. Na verdade, ele se utiliza desta plataforma para alcançar o seu objetivo. O seu grande objetivo com esta carta foi missionário. Paulo escreve esta carta para, dentre outras coisas, principalmente, mostrar a esses irmãos em Roma o seu interesse em pregar a palavra, em anunciar o evangelho na Espanha. E quando Paulo, ele expõe o seu desejo de pregar na Espanha, ele também apresenta e torna claro o que o levava, isto é, quais eram os motivos pelos quais ele queria pregar na Espanha. E há pelo menos dois a serem destacados. O primeiro, Paulo quer pregar na Espanha porque lá, segundo ele, ninguém ainda havia pregado. Então Paulo é diferente de alguns que desejam pregar em grandes eventos. Paulo não. Paulo, ele quer pregar exatamente onde ninguém ainda havia pregado. Em segundo lugar, Paulo também quer pregar na Espanha, porque, segundo ele, onde ele estava, não tinha mais para quem pregar. Sem internet, sem rádio, sem telefone, sem televisão, sem avião, sem carro. Paulo disse que ele já havia pregado em todos os lugares, para todas as pessoas, na região onde ele estava. O que está imperando em Paulo é o senso de justiça, é o senso de equidade, porque ele olha para a Espanha e reconhece, ninguém ouviu. Quando ele olha para a região onde ele está, todos já ouviram. Então não é justo continuar pregando onde todos já ouviram, enquanto há um lugar onde ninguém ouviu. Então Paulo escreve essa carta para mostrar o seu interesse missionário pela Espanha. E aí é quando Paulo faz aquele jogo inteligente de palavras, quando ele fala, por exemplo, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e que o único meio para a pessoa ser salva é por meio da fé em Jesus Cristo. E aí então no capítulo 10, Paulo ele diz que somente pela fé é possível ser salvo, mas que esta fé, ela só pode ocorrer ou ser produzida
a partir da pregação do Evangelho. É aí então que Paulo começa a fazer aquele jogo inteligente de palavras. Como se salvarão se não invocarem? Como invocarão se não crerem? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? É como se Paulo dissesse: lá na Espanha tem um povo perdido, que precisa de salvação. Para isto, eles precisam invocar. Para invocar, eles precisam crer. Para crer, eles precisam ouvir. Para ouvir, alguém tem que pregar. E é como se ele dissesse: eu quero pregar, mas para eu pregar, alguém tem que me enviar. E aí é quando ele diz então: quando eu passar por Roma, vocês vão me encaminhar para a Espanha. A ideia ali é: vocês vão custear a minha viagem missionária. Vocês vão fazer parte do processo de salvação de pessoas na Espanha. Este é o cerne da carta de Paulo aos Romanos. E quando Paulo, ele chega no que hoje é o capítulo 13 desta carta, Paulo então vai tratar a respeito de um assunto que me parece que para ele é um assunto caro, é um assunto sério, é um assunto central. E é preciso lembrarmos que Paulo, ele está escrevendo esta carta e consequentemente este assunto do capítulo 13 a uma igreja que estava exatamente na capital do Império Mundial da época, isto é, em Roma, a sede do Império Romano. Isto quer dizer que é exatamente dali onde se emanava, de onde saíam todas as ordens, todas as leis, inclusive as autorizações para a perseguição de cristãos e a morte de muitos desses cristãos. É a este povo que mora ou que habitava exatamente em Roma que Paulo escreve, tratando sobre a submissão às autoridades constituídas. Me parece, queridos pastores, que Paulo, ele literalmente está indo ao extremo para tratar de um assunto que é central, que é o princípio de autoridade, que é o princípio da submissão, que é o princípio de lealdade. Agora, por que Paulo, ele assume esse ponto extremo? Porque Paulo, ele trata esse assunto com tamanha seriedade? Exatamente porque por detrás do princípio de autoridade está o princípio da obediência. Com muito respeito, somente os que podem, eu peço aos senhores que por favor digam obediência. A obediência, ela é tão crucial e ela é colocada em um ponto tão alto pelo Senhor, que a Bíblia, ela é clara em deixar para nós a lição de que a obediência, antes da queda, na lei e na própria graça, a obediência é a condição para uma relação saudável e genuína com o Senhor. Isto é desde a criação até os dias atuais. A grande questão é: por que Deus leva esse assunto da obediência tão a sério? Por que Deus trata a obediência em elevada estima? Por exemplo, esse assunto é tão sério, ele é tão central, que, por exemplo, quando Moisés apresenta o que nós conhecemos como os 10 mandamentos, que nada mais é do que o resumo, a essência da lei de Deus que reflete o seu caráter. Todas as leis, elas são apresentadas sem o acréscimo de uma promessa. A única lei com acréscimo de promessa é o honrar pai e mãe, que depois, bem à frente, o apóstolo Paulo, ensinando à igreja em Éfeso, ele diz como é que um filho, como é que uma filha honra pai e mãe,
que é exatamente obedecendo. Ora, que mandamento é este que é capaz, segundo as Escrituras, de acrescentar ou não os dias de vida sobre a terra? É claro que quando tanto Moisés quanto Paulo fala que a obediência aumenta os dias sobre a face da terra, é preciso também considerar isso dentro daquele contexto. Porque, por exemplo, quando um judeu ele diz para alguém: eu desejo que você tenha muitos anos de vida, na verdade eles também acrescentam dizendo: e que você tenha muita vida nestes anos. Então, na verdade, este mandamento do honrar, do obedecer pai e mãe, tem a ver não só com viver bastante, como viver bem. A grande questão para eu tentar avançar aqui é porque o assunto da obediência é levado tão a sério por Deus. Nós poderíamos meditar sobre isso de diversas formas, para tentar ser objetivo. A grande razão pela qual Deus leva o assunto da obediência tão a sério é porque cada ato de obediência reflete o caráter de alguém e faz Deus se lembrar de alguém. Da mesma forma, cada ato de desobediência reflete o caráter de outro alguém e faz Deus se lembrar de outro ser. Isto mesmo, não há campo neutro. Cada ato de obediência faz Deus se lembrar de alguém, e cada ato de desobediência faz Deus se lembrar de outro alguém. Para ser mais prático, cada ato de desobediência, cada insurreição, cada ato de insubmissão, cada ato de infidelidade faz Deus se lembrar do pai da desobediência. Todo ato de desobediência faz Deus se lembrar do próprio Satanás. Por outro lado, por que Deus recompensa o obediente? Porque cada ato de obediência faz Deus se lembrar daquele que foi obediente em todas as coisas, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Quantos aqui querem se parecer com Jesus? Levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui nesta manhã. Agora, a obediência é a base, a obediência é a essência do princípio de autoridade. Atentem para isso. Agora, quando nós falamos, ou pensamos, ou meditamos a respeito do princípio de autoridade, é preciso que nós, pelo menos, tentemos rapidamente construir aqui a base para uma boa e bíblica reflexão a respeito de princípio de autoridade. E aí é preciso a formulação de uma pergunta que eu considero central. E esta pergunta, a princípio, ela poderá parecer quase que como algo que destoa, considerando o público aqui nesta manhã, que é a pergunta: Deus existe? É claro, parece uma pergunta absurda. No entanto, é preciso lembrarmos que do ponto de vista bíblico, entendam bem, do ponto de vista bíblico, Deus, ele não existe, porque a verdade é que algo que existe é porque passou a existir, ou seja, que um dia não existiu. E a Bíblia, ela não se ocupa em provar que Deus existe, mas ela se ocupa em afirmar que Ele é. Por exemplo, rapidamente, quando Moisés está falando com Deus, ouvindo a Deus falar, ele quer saber o nome de Deus. E é claro, Deus sabe porque Moisés quer saber o seu nome. Moisés quer saber o seu nome porque ele tem a influência religiosa do Egito. E saber o nome de uma divindade era ter controle sobre essa divindade. Não só isso, saber o nome de uma divindade era também definir essa divindade. E é por isso que Deus resiste em dizer nome para Moisés,
Porque como é que eu vou me definir para você, Moisés? Como é que eu vou me explicar para você? E como é que você vai ter controle sobre mim? Mas de tanto Moisés insistir, Deus então diz: bom, já que você quer nome, quando alguém te perguntar quem falou com você, diga que eu sou o que sou. Agora imagine o problema que Moisés arrumou para ele. Porque toda vez que ele dizia, quem falou comigo foi o eu sou o que sou, é claro que as pessoas perguntariam, e o que é o que é? Porque na verdade é isso, eu sou o que sou. Então o que é o que é? Ele tinha que todas as vezes explicar, eu sou o que sou eu sou o que fui, sou o que sou, e sou o que sempre serei, e serei o que sempre sou. Agora, a Bíblia não diz que Deus disse a ele, eu existo. Não, até porque Isaías diz o quê? Diz que Deus afirma dizendo, antes que houvesse dia, não é que eu existo, antes que houvesse dia, eu sou. Então, mais do que existir, Deus é. Agora, uma outra pergunta para adiantarmos. Uma vez que Deus é, e vamos facilitar, uma vez que Deus existe, mais do que existir, Ele é. A pergunta agora é esta: é possível conhecê-lo? Sim, é possível conhecê-lo primeiro, porque Ele se revelou. E conforme nós tratamos ontem, rapidamente, Ele se revela, primeiro, por aquilo que por Ele foi criado. Segundo, Ele se revela pela palavra escrita. E Ele também se revela pelo verbo encarnado. Por exemplo, e este meio pelo qual Deus se revela, o verbo encarnado, é o maior, é o ponto alto, e é o principal meio pelo qual Deus se revela. É assim, por exemplo, que o escritor aos Hebreus, ele abre a sua carta. Ele diz, Deus, que tem nos falado por muito tempo, e de diversas formas, pelos profetas aos pais, mas nesses últimos dias, Ele nos tem falado, por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, que é a manifestação exata de Deus o Pai. Não foi este o drama dos discípulos? Lembra quando Filipe diz para o Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai. Nitidamente Jesus ficou muito chateado, porque Jesus se volta para ele e diz, como é que é? Vocês estão comigo há tanto tempo, e a esta altura da vida e da caminhada comigo, você vem me pedir para que eu lhe mostre o Pai? Você não entendeu que quem vê a mim, vê o Pai? Não foi nesse contexto que Tomé falou, então mestre, mostra-nos o caminho. Jesus diz, vocês realmente não entenderam nada, porque na verdade não é mostrar o caminho, na verdade eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E Jesus não diz ninguém vai ao Pai, porque se ele dissesse ninguém vai, ele estaria falando de outro ser, mas ele diz ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Por quê? Porque quem chegou nele, já chegou no Pai, porque ele e o Pai são um só. Quem ainda consegue se alegrar com essa base doutrinária, de que Jesus Cristo é o verbo encarnado, e que nele está a manifestação do nosso Deus? Oh, levante a mão e adore ao Senhor nesta manhã. Deus existe, mais do que existir, Ele é. Ele pode ser conhecido, pode, porque se revelou. Agora aqui é um ponto central, porque tudo o que Ele faz, eu repito essa parte, tudo o que Ele faz, primeiro, Ele faz pautado em princípios. Por quê? Porque o nosso Deus é um ser de princípios. Os senhores podem, com muito respeito, dizer isso, diga, o meu Deus é um ser de princípios. Além disso, tudo que Deus faz, revela e reflete o seu caráter. Na prática, o que eu estou tentando dizer é mais ou menos isso aqui. Deus
não faz algo que destoe do seu caráter. Deus definitivamente não é como o homem. O homem, de tempo em tempo, ele se pega sendo tentado a agir diferente do que é. Eu sei que aqui não. Mas, por exemplo, uma pessoa casada, ela é casada, mas que distante do seu cônjuge, se comporta como se fosse solteiro. Então ele é casado, casadão, o varão é casado, mas longe é um solteirão. Então ele é algo, mas não se comporta como se fosse. Deus não é assim. Tal qual ele é, assim ele faz. E tudo que ele faz é pautado em quem ele é. Então, as obras de Deus refletem o seu caráter. Então tá, ele é um ser, nós vamos chegar lá, ele é um ser de princípios, e tudo que ele faz pautado em quem ele é. Então, se ele é santo, o que ele faz é o quê? Vamos lá, se ele é santo, o que ele faz é o quê? Se ele é eterno, o que ele faz é o quê? Se ele é perfeito, o que ele faz é o quê? Se ele é imutável, o que ele faz é o quê? Bom, se os seus princípios também refletem o seu caráter, então se ele é santo, os seus princípios são o quê? Santos. Se ele é eterno, os seus princípios são o quê? Se ele é imutável, os seus princípios são o quê? E se com Deus não se negocia, os seus princípios são o quê? Inegociáveis. Então, o princípio de autoridade é um princípio inegociável. Grave isso. O princípio de autoridade é inegociável. Dobre atenção principalmente nessa parte. Porque por obra da soberania de Deus, por obra da escolha soberana de Deus, Deus decidiu conduzir o seu povo por meio de homens. Porque o princípio de autoridade, como nós ouvimos aqui já hoje, ele pode ser tratado em diversas dimensões. Por exemplo, na família, no ministério, na casa. Isso é resposta de oração, viu? Eu estava aqui orando por isso. Obrigado. Porém, nós nesta manhã, obrigado, vamos pensar a questão do princípio de autoridade dentro da perspectiva do ministério. Porque Deus, muito obrigado, Deus, por obra e escolha da sua soberania, Ele decidiu conduzir o seu povo por meio de, diga por favor, homens. Deus poderia, por exemplo, uma vez por ano, descer numa nuvem, falar com o seu povo, dar as orientações e cada um vive a sua vida. Ou a cada mês enviar um anjo, o anjo desce, dá as orientações, cada um vive como quer. Não. Ao invés disso, Deus decidiu conduzir o seu povo por meio de homens. A grande questão é por que Deus decidiu conduzir o seu povo por meio de homens. É claro, não dá para a gente exaustivamente responder a essa questão, mas nós podemos tentar. E a minha mente ela chega até duas possíveis respostas. A primeira: por que Deus decidiu conduzir o seu povo por meio de homens? Primeiro motivo: provavelmente, por uma questão estratégica. Isto é, Deus usando homens para falar a homens sobre coisas inerentes aos homens. Então, por uma questão estratégica, Deus usa homens que conhecem os dramas dos homens para falar na linguagem dos homens. Mas não só isso. A segunda provável resposta, e aí eu considero ainda a mais importante, é que Deus decidiu conduzir o seu povo por meio de homens
para manifestar ainda mais a sua graça. Isto mesmo, Deus não escolheu conduzir a igreja por meio de homens, pautado em nosso talento, em nossa capacidade, em nossa performance, na nossa capacidade de falar bem ou mal. Não, é única e exclusivamente para manifestar a sua graça. Por exemplo, quando Paulo está pedindo ao Senhor para tirar dele o espinho na carne, as pessoas ficam tão apegadas em tentar descobrir o que a Bíblia não diz, qual era o espinho, que esquece de aprender o que a Bíblia quer ensinar. Porque Paulo, por 3 vezes pede: Senhor, retira de mim, retira de mim, retira de mim. Agora o Senhor é tão bom que até para dizer não, ele é educado. Porque Paulo diz: tira, tira, tira. O Senhor vem e diz assim: a minha graça te basta. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo para ele? Não vou tirar. Porque até para dizer não, ele é educado. Até para não fazer o que a gente quer, ele oferece alguma coisa melhor. A minha graça te basta. Mas aí o ponto é esse: porque o meu poder se aperfeiçoa na sua. Vai lá, olha isso. O meu poder se aperfeiçoa onde? Na sua fraqueza. Isso aqui é um absurdo. Onde já se viu poder ser aperfeiçoado em fraqueza? Pela lógica, deveria ser o contrário. Pela lógica, seria o quê? A minha fraqueza ser aperfeiçoada no poder de Deus. Mas não é isso que ele diz. Ele diz que o poder dele é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Primeiro, que não faz sentido humanamente, porque não é força que aperfeiçoa, ou não é a fraqueza que aperfeiçoa a força, é o contrário. Mas além disso, desde quando o poder de Deus precisa ser aperfeiçoado, se ele já é a própria perfeição? Então a questão não é se ele precisa ou não ser aperfeiçoado. A questão é, o poder dele é aperfeiçoado na fraqueza de Paulo. Para quem? Não é para o Senhor, porque o seu poder não precisa de aperfeiçoamento. Na verdade, o seu poder é aperfeiçoado na forma com que as pessoas veem. Porque por mais crente, por mais santo que nós sejamos, a nossa visão a respeito do poder de Deus ainda é limitada. Mas à medida que Deus usa alguém com todas as suas limitações, eu olho para isso e eu consigo dizer: é a graça de Deus. E os meus olhos vão aumentando a respeito da capacidade que Deus tem de usar pessoas falhas, fracas, frágeis, mas nisso a graça de Deus vai sendo manifestada. Por exemplo, eu tenho dito isso. Por exemplo, o uso dos dons espirituais. Pode saber que está com problema quando alguém, por dizer ter dom espiritual, e alguém olha para essa pessoa e diz: meu Deus, como você é ousado, meu Deus, você é demais, eu admiro você. Alguma coisa está errada, porque o correto não é isso. O correto é alguém olhar e dizer assim: como é que pode Deus usar alguém como você? Porque o dom espiritual não é para promover quem é usado. O dom espiritual é para promover a glória de Deus e acentuar a graça dele sobre nós. Quem reconhece isso no seu ministério, levante a sua mão e dê um brado de glória nesta manhã. Deus decidiu conduzir o seu povo por meio de homens. E nestes homens, olhe bem para cá, e eu peço isso com muito respeito, Deus decidiu conduzir o seu povo por meio de homens. E nestes homens, Ele investe. Diga bem forte, por favor: autoridade.
A grande questão agora é: o que é autoridade? Para ficar mais fácil, qual é a diferença entre poder e autoridade? Bom, eu poderia aqui falar daquilo que os senhores sabem a respeito de poder e autoridade no âmbito humano. Rápido. Por exemplo, o que é o poder? Alguém que na hierarquia está acima de outro alguém. Isso, normal. Nós já aprendemos aqui hoje sobre hierarquia. O poder seria o quê? A pessoa que está acima se vale da posição e impõe a quem está abaixo para fazer o que ela quer. Quem está abaixo faz nem sempre porque quer, mas porque é obrigado. Isso é imposição, isso é poder. O que é autoridade? Tem a mesma hierarquia, mas a pessoa que está acima na hierarquia, pelo seu exemplo e pelo bom trato com as pessoas, quando precisa de alguma coisa, não manda, ela pede. E quem está abaixo, embora tenha o dever de atender, ela atende não só porque tem o dever, mas porque tem prazer de atender alguém que é digno de ser atendido. Jesus, por exemplo, usou poder e autoridade. Jesus usou poder contra os demônios. Quando ele falava com demônios, ele usava poder. E ele dizia o quê? Sai! Mas quando falava com pessoas, ele não usava poder. Ele usava autoridade. O sermão era duro. A maioria foi embora, ficaram só os apóstolos. Jesus olhou e disse o quê? Quer ir também? Pode ir. Ninguém é obrigado a ficar. Levanta Pedro e diz o quê? Ele não diz para onde, porque Jesus não é um lugar. Ele diz: a quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna. Agora, quando nós falamos sobre poder e autoridade, dentro do contexto que nós estamos tratando, é mais do que isso. Por exemplo, ora Jesus falava: eu vos dou poder. Ora ele falava: eu vos dou autoridade. O poder sempre está relacionado a fazer grandes obras, realizar sinais, operar milagres. Agora a autoridade não. A autoridade sempre está relacionada ao envio em nome de. Então quando Jesus falava de poder, ele estava dizendo: eu dou a vocês as condições para realizar grandes obras, para atrair as pessoas e pregarem o evangelho. Isso é o poder. Agora, quando ele falava de autoridade, ele dizia: eu vos envio em meu nome. Porque era uma prática da época. Um líder de uma sinagoga recebia convite para ir numa outra sinagoga. Chegava o dia, esse líder convidado não podia ir. Ele chamava alguém de sua confiança, redigia uma carta e assinava. A pessoa que representava-o chegava na outra sinagoga e entregava a carta. O anfitrião lia a carta e terminava dizendo assim: aquele que é enviado pelo homem é como se fosse o próprio homem. Ou seja, quando se investe o nome, é como se fosse a mesma pessoa. Isso é o que? Investir autoridade. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ainda era perseguidor, Saulo, com cartas, foi perseguir quem? Na mente dele, ele está perseguindo os cristãos. Na mente dele, ele está perseguindo a igreja. No caminho de Damasco, o que acontece? Jesus aparece para ele. E quando aparece para ele, ele pergunta: Senhor, quem tu és? Olha a resposta de Jesus: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Não, eu estou perseguindo a igreja. Não, mas a igreja só faz o que faz porque eu mandei ela fazer. Porque perseguir a igreja é perseguir a mim mesmo. Aliás, Jesus já tinha falado sobre isso aos discípulos: quando vocês forem exercendo o ministério e chegarem numa aldeia e eles não te receberem, não fiquem chateados, não fiquem desanimados,
Porque na verdade eles não estão rejeitando você. Faça o seguinte: pega a paz de volta, porque é de vocês. Sacode a poeira do pé, porque é deles. É como se Jesus dissesse: saiam sem dever nem a poeira que é deles. Saiam sem dever nada e vão embora, porque se eles não querem, vai ter quem queira. E eles não estão rejeitando você que foi enviado, eles estão rejeitando aquele que te enviou. Aleluia. Aliás, esse é um ponto de tensão que nós como obreiros sofremos. Samuel sofreu. Preste atenção nisso aqui. Samuel sofreu quando o povo pediu um rei. Ele ficou chateado, desanimado. Deus foi falar com ele, ele reclamou com Deus: esse povo está me rejeitando. Qual foi a fala de Deus para ele? Você acha mesmo que esse povo está rejeitando você? É sério que você trabalhou até hoje achando que o povo te ouve por sua causa? Ô Samuel, esse povo sempre te ouviu, não foi por sua causa, foi por minha causa. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Aquilo que de bom recebemos do ministério não é por nossa causa, é por causa daquele que nos enviou. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Mas eu preciso adiantar aqui: o poder de Deus é uma coisa, a autoridade é outra. O poder de Deus diz respeito ao que Ele faz, e a autoridade diz respeito a quem Ele é. Os senhores podem, com muito respeito eu peço, diga: o poder de Deus aponta para o que Ele faz, e a autoridade para quem Ele é. Isto. Então o poder de Deus o apresenta, enquanto a autoridade o representa. Eu vou repetir para gravarmos: o poder de Deus o apresenta, enquanto a sua autoridade o representa. Uma coisa é rejeitar o poder de Deus, outra coisa é rejeitar a autoridade. Quando eu rejeito o poder, eu rejeito o que Ele faz. Quando eu rejeito uma autoridade constituída, eu rejeito quem Ele é. E existem dois níveis de pecado. Existe o nível do pecado contra a santidade de Deus, que são pecados morais. E existem pecados contra o trono de Deus, que são pecados de rebelião. Pecados morais são contra a santidade de Deus. Pecados de rebelião são pecados contra o trono de Deus. E problema de rebelião, Deus não costuma usar de terceirização para resolver. Ele mesmo desce e resolve. É só lembrar de Moisés, Arão e Miriam. Arão e Miriam arrebentavam Moisés, claro, pelas costas. Porque o rebelde e o murmurador são o que são porque são covardes. Só falam na ausência. É isso. Não era isso Arão e Miriam? Porque é o seguinte, porque se fosse eu, irmão, se fosse você, com certeza estaria pior. Não, porque se fosse, porque é o seguinte, porque a lei é só para nós. Ele faz o que quer, e nós aqui. Aí imagina Moisés chegando no meio da conversa. A história se repete. Tá falando. Aí chega o líder. Meu amado. Oh, amado, salve, salve. Tamo junto, hein? Juntão. Aí quando o líder sai, então, como eu estava falando, pelo amor de Deus, rapaz. O problema é quando isso é falado dentro de casa e os filhos ouvem.
E aí vê o comportamento em casa e como trata o líder na igreja. O filho olha e diz o quê? Afinal de contas, o pastor é aquilo que ele fala em casa ou a forma com que ele trata na igreja? E aí como é que você vai querer ter autoridade sobre o seu filho se você não respeita a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida? E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus? Mas a taça da ira de Deus foi enchendo, enchendo, enchendo. Deus desceu na nuvem, todos já estavam dentro da tenda. Deus falou: Moisés, Arão e Miriam, saiam da tenda. Eu imagino Arão para Miriam: fique em paz, a lei está com a gente, hoje é o dia da nossa honra. Aí Deus começa a tratar: vou começar com você, Arão, está vendo? Já começou com a gente. Arão, quando eu quero falar com você, eu mando o profeta. Agora, quando eu quero falar com Moisés, é o seguinte: eu falo cara a cara. Deus não estava tolerando e passando pano no pecado de Moisés, não. Tanto que depois Deus trata o problema de Moisés. O que Deus está ensinando para Arão e Miriam é o seguinte: não coloque a mão onde você não alcança, não ultrapasse os limites. Fui eu quem coloquei, eu sei resolver o que precisa ser resolvido. Cada um fica no seu limite. Miriam fica leprosa, e o que é pior, a Bíblia diz que o arraial de Israel ficou parado 7 dias. Porque se ela ficasse leprosa e o problema fosse dela, tudo bem, mas não, ainda atrapalha a igreja de andar. Mas 7 dias depois, quem é que teve que orar pela Miriam? O benevolente do Moisés. Vem cá, Miriam, você falou de mim, mas eu ainda consigo orar por você. Senhor, cura minha irmã, cura. E o Senhor cura, e o arraial voltou a viajar e avançar para a glória de Deus. Eu vou fechar aqui. Tenhamos cuidado, porque a rebelião não começa da noite para o dia. Todo rebelde é rebelde porque é insatisfeito. E todo insatisfeito é insatisfeito porque é ingrato. Toda rebelião tem como fonte a insatisfação, cuja raiz é a ingratidão. O rebelde se torna rebelde porque quer o que é dos outros. E ele quer o que é dos outros porque não reconhece que até o que ele tem ele não merecia ter. Mas quando eu olho e digo: eu não merecia nem estar onde eu estou, pronto, a rebelião já perde a força aí mesmo. Eu vou encerrar aqui, eu prometo. Mas ouça isso aqui, por favor. A nossa lealdade será testada. E a lealdade não é testada nas ações. A lealdade é testada nas reações. Não tem aquela frase: quer conhecer o homem? Mas na verdade é o contrário. Quer conhecer o obreiro? Tira o que você deu para ele. Porque quando dá, isso que é homem de Deus, ou homem com visão, tira para ver. Tira. Fala: olha, eu vou ter que te trocar esse ano para colocar outra pessoa, porque Deus falou comigo. Pronto, o homem já não tem mais visão. A nossa lealdade será testada em 2 ambientes. Primeiro, ambiente desfavorável. Lembra de Davi? Ungido rei. Já ungido rei. Tem gente que mal é diácono, já muda até o tom de voz. Já viu? A pessoa ajoelha para ser consagrada com voz fina. Aleluia, aleluia. Quando ele levanta, aleluia, aleluia, morre afogado num pingo d'água. Davi foi ungido rei.
E o texto diz: e depois de alguns dias, seu pai disse a ele: vai levar comida para os seus irmãos no campo de batalha. Se fosse alguns hoje, meu tempo de diácono já passou. O senhor não lembra que Samuel veio aqui só para me ungir rei? Não. Imagina se Davi agisse assim. Mas não. Davi fala o que está faltando nos dias atuais. Ele diz: sim, Senhor, eu fui ungido rei, mas ainda sei servir aos meus irmãos. Imagina Davi caminhando e alguém perguntando: está indo aonde, Davi? Campo de batalha. Ué, foi alistado para a guerra. Quem sou eu? Estou indo levar comida para os meus irmãos. E Deus dizendo: você que pensa, a comida é só a isca para te levar, a comida é só o imã para te atrair para onde eu quero. Quando ele vai chegando no campo de batalha, que ele vê Golias, ele entende: eu não vim trazer comida, eu vim na verdade para derrubar gigante. Aceite o dia das coisas pequenas e Deus te abençoará. Este lugar onde você está não é para te matar, não é para te humilhar, não é para terminar sua carreira. É Deus testando a tua fidelidade. Eu tenho 3 minutos e eu vou cumprir aqui, porque eu preciso respeitar. E eu quero de todo o meu coração ouvir o pastor Antônio José, de todo o meu coração. Ouça isso aqui. Mas a nossa lealdade também será testada em ambientes favoráveis. Deus se apresenta a Moisés e diz: Moisés, eu vou matar todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Mas o senhor não acha que todo mundo é muito todo mundo? Não, todo mundo menos você. Imagina se fosse hoje. Senhor, basta sofrer com o povo no deserto e ainda morrer com ele. O povo é teu, o senhor faz com ele o que o senhor quiser. Aliás, eu acho que teriam uns lá, pastor Antônio, que diria assim: vai matar mesmo, Senhor? Bom, sabe o fulano de tal? Mata devagar. Aquele que me fez sofrer lá na curva de Mara, mata devagar na unha. Deus não erra nas suas escolhas. E para aumentar o teste, Deus ainda diz assim: eu mato todo mundo e em você eu levanto um novo povo. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai ser o novo Abraão. É por isso que Moisés, ele interrompe a conversa e diz: Senhor, lembra do teu servo Abraão. Moisés, Abraão já morreu. Lealdade não prescreve. Lealdade não é só com quem está perto ou vivo. Lealdade é lealdade com a consciência. Oh Senhor, lembra do teu servo Abraão. E outra coisa: o que é que os povos dirão a teu respeito? Dirão que tu és um Deus mau, que tira o povo do Egito para matar no deserto. Faz assim, para que não falem mal de ti, risca o meu nome do teu livro, mas não mata este povo não. Deus diz: do meu livro eu riscarei só aquele que pecar contra mim, mas por tua causa hoje eu não mato este povo. Levante uma de suas mãos e nós vamos encerrar assim. Diga: Moisés não foi movido por oportunidades, mas foi movido por princípios. O que é que te move? Uma oportunidade aberta lá? Uma porta que se abre ali? Não, fica no teu lugar. Fica onde Deus te colocou. Aceite esse tempo que Deus estabeleceu para você, e no tempo certo Deus colocará as coisas no devido lugar. Quem recebe com a
permissão da direção, se coloque em pé, adorando ao Senhor. Serei fiel ao meu Senhor, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus. Há uma carreira, há uma carreira, há uma vitória para alcançar a cada dia. No meu viver serei. Só mais uma vez. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira, há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Em cada dia, em meu viver, serei fiel. Senhor Deus, em nome de Jesus, um pedido apenas: faça conosco o que só o Senhor pode fazer. Aplica, Senhor, esta palavra no mais íntimo do nosso coração. Senhor, aplica esta verdade no íntimo do nosso ser e leva-nos a desejarmos e assumirmos o compromisso de, independente de qualquer coisa, permanecermos fiéis, 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 submissos ao Senhor, submissos à liderança que o Senhor tem colocado sobre cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos naquilo para o qual o Senhor nos tem chamado. Ajuda os teus servos, dá graça aos teus servos, enche os teus servos, dê autoridade aos teus servos, em nome de Jesus. Se o Senhor se sente à vontade, só quem sente à vontade quer, abrace algum companheiro seu e diga: Deus te dará graça para ser fiel. Deus nos dará graça para permanecermos fiéis, 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 para a glória do seu nome. Amém.